Olá a todos. Eu vou continuar aqui a resolução das questões de matemática da prova da Alesp, VUNESP 2022 para técnico legislativo. Vou fazer aqui a questão número 13. Essa questão envolve um pouco de geometria com equação de segundo grau e talvez um pouco de regra de 3. Então vamos lá. Um terreno retangular tem o lado maior com 5 metros a mais do que o lado menor. Então a gente vai ter que imaginar aqui um terreno de forma retangular. A gente sabe que um lado é maior que o outro em 5 metros. Então, se eu chamar, por exemplo, esse lado menor de x, o outro lado vai ser, obviamente, x mais 5, que é o que ele está dizendo nessa primeira linha, né? Continuando. A prefeitura exige que haja um recuo em cada lado para realizar construções. Realizando os recuos obrigatórios, o proprietário perde 75 metros quadrados da área do terreno para a construção de casa. Então, esse recuo é um recuo em cada lado. Ou seja, a gente pode imaginar que a prefeitura está sugerindo o seguinte: ele faz um recuo em cada lado, de forma que ficaria também ainda uma figura retangular. Só que aí o proprietário vai perder essa área aqui, né? Essa área aqui ele perde. E o exercício ele dá exatamente quanto que é essa área. Ficaria em 75 metros quadrados. Então, um recuo em cada lado, como ele está dizendo aqui, correspondendo a 75 metros da área do terreno para a construção da casa. Continuando, essa perda, ou seja, essa perda de 75 metros quadrados, corresponde à 10ª parte da área total do terreno. Essa informação é importante. Aqui ele fala em 10ª parte, seria forma fracionária. Se eu resolver essa conta, 1 sobre 10 vai me dar 0,1, que é a forma decimal. Eu também posso escrever na forma de porcentagem, 10%. Ou seja, esses 75 metros quadrados corresponde a 10% da área total. Mas quanto seria 100% da área total? Aí eu já consigo, vou chamar de outra letra, para não confundir com x, vou chamar de W. Né? Aqui bastaria acrescentar um zero, mas eu vou fazer o cálculo normal, multiplicar aqui em cruz. Vou cortar um zero com zero, vai ficar 5 vezes 10, que dá 750 metros quadrados. Então eu já tenho o valor da área total. O exercício me deu a área desse recuo. Logicamente que a área total ficaria 100%, 750 metros quadrados, só acrescentar um zero. Continuando aqui, ele fala o seguinte: com essas informações, é correto afirmar que a medida do contorno desse terreno é em metros igual a... Ele me dá as alternativas. Então ele pede essa informação, medida do contorno desse terreno, que é uma outra forma de você pedir o perímetro. Mas ele está falando medida do contorno do terreno. Ele está querendo a somatória desse lado, com esse lado, mais esse lado e mais esse lado, né? É que é justamente o que significa o perímetro, a soma dos lados.
Então, se eu somar esse x com mais x mais 5 duas vezes cada um, eu tenho o perímetro. Então, por exemplo, ficaria 4x mais 10. Se eu fizesse apenas x mais 5 mais x mais 5 também daria 4x mais 10, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4x. Eu tenho mais 5 e mais 5, que dá 10. Daria no mesmo, cairia no mesmo lugar. Então, para a gente não perder de vista o comando da questão, ele está querendo isso. O perímetro, 4x mais 10. Só que por enquanto eu ainda não sei quanto que é o valor de x. Com isso eu ainda não consigo responder qual é o perímetro. Isso daqui é nada mais é do que o perímetro, na medida do contorno desse terreno. A gente pode ter um caminho considerando essa informação que a gente já tem da área total, que é uma informação importante, né? Eu sei que a área total de um retângulo nada mais é do que a base vezes a altura desse retângulo. Podemos imaginar a base então sendo x mais 5 e a altura sendo x. Basta multiplicar um pelo outro, eu tenho a área do retângulo. A área total a gente já tem, que é os 750 metros quadrados. Vezes a base, vezes a altura, que é x vezes x mais 5. Só reordenando para ficar mais organizado. Aqui eu já vou fazer a distributiva. Vai ficar x ao quadrado mais 5x. Trazendo o 750 para o outro lado da igualdade, vai com o sinal trocado. 750. Tudo isso igual a zero. E a gente cai numa equação de segundo grau. O A aqui seria 1. O B é 5. E o C, termo independente, é menos 750. Se fosse um valor menor aqui, um pouco mais baixo, daria para fazer por soma e produto. Porque aqui eu já tenho 1 como coeficiente, né? Mas com um número grande assim, eu creio que levaria mais tempo. Então, por isso que eu vou tentar a fórmula de Bhaskara mesmo, né? E se fosse um número menor, também daria até para tentar localizar os lados do retângulo por tentativa e erro, né? Porque a gente sabe que a área total é 750. Então a área nada mais é do que um número multiplicado pelo um lado multiplicado pelo outro lado, que daria 750, né? E a diferença desse número para o outro é de 5 unidades, né? Tem uma diferença de 5 unidades de um número para o outro. Se fosse um número mais baixo, até daria para fazer por tentativa e erro, né? Talvez 30 e 35, 40 ou 45 e por aí vai. Mas nesse exercício é melhor ir por forma de Bhaskara, pelo menos é o que eu enxerguei aqui. Eu vou substituir os valores na equação e vou adiantar um pouco a resolução do exercício. Bom, continuando aqui a resolução do exercício, eu fiz por Bhaskara. Eu vou tirar a raiz então do delta de 3025. Você pode fazer do método de fatoração. Fatorar o número 3025, você chega em 55. Ou também você faz pelo método tradicional, que seria pelo método carroção, que você encontra em livros mais antigos, né? Tem vários vídeos na internet que explicam essa forma mais
ortodoxa, digamos assim. Sei que tem um vídeo famoso do professor Joselias que explica como fazer a raiz quadrada na unha, digamos, né? Bom, aqui substituindo na fórmula. Aqui eu coloquei o 55, tal, x', x duas linhas. E aí você vai encontrar duas raízes, uma positiva, que é o mais 25, e o outro que é o menos 30. Eu vou utilizar então o 25, que é o positivo. Aqui, substituindo. Como ele quer justamente o perímetro, eu já vou substituir aqui por 25, o x. Ficaria 4 vezes 25, mais 10. Aqui dá 100, mais 10, que dá 110. Alternativa A, 110.